Como eu crio conteúdo atemporal? Primeiro, vamos lá, dentro do seu nicho, você começar a descobrir o que é mais pesquisado no seu nicho. Hoje, isso é muito fácil de fazer. É tranquilão. Isso é muito fácil. Até com o IA te dá isso aí. O IA entrega tudo. Se você não tiver preguiça, hoje é muito fácil. No meu tempo, quando eu comecei, não era, mas hoje, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai abrir um canal sobre culinária. Pode ser, só sobre árabe. Aí, o que uma pessoa pesquisa sobre culinária árabe? Cara, começa com as primeiras palavras na pesquisa do YouTube, que ele já completa a sua frase. Se você colocar lá, como preparar quibe, aí vai aparecer uma lista de tudo que as pessoas pesquisam em ordem de preferência. Se você colocar o primeiro comando do seu nicho, vai vir uma lista de ideias. Tem vários sites hoje que dão ideias, várias ideias. Mas eu ainda prefiro o YouTube. Eu ainda acho o YouTube a melhor ferramenta. Se abre uma guia anônima. Por que anônima? Porque se for logado, não vai vir viciado. Exato. Tá viciado. Quando tá na sua conta, tá viciado com as suas preferências. Resolvi perfeitamente, com as suas preferências. Quando é na guia anônima, ele vem do zero realmente aquilo que é mais pesquisado. E vai anotando, vai planilhando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez falando aqui, esse é um podcast onde tem um apresentador e um convidado. E você é o nosso terceiro convidado para essa nossa mesa de conversas, que tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa roda. Então já vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que quer que tenha a mentalidade transformada, assim como você vai ter nesse episódio de hoje. Fechou? Estamos com um convidado super especial, ele que é professor independente, há mais de 10 anos vivendo só do digital, tem 3 canais com mais de 100 mil inscritos, gerando renda passiva em dólar e hoje ajuda professores a monetizarem seu conhecimento. Nesse episódio de hoje você vai entender que o YouTube é o seu melhor amigo, é a sua sala de aula moderna e você vai entender que o YouTube não é tão complicado assim. Você vai entender como descomplicar o YouTube nesse episódio de hoje. Esse lugar onde você está assistindo esse podcast é um lugar onde você pode fazer milhares de reais graças a esse podcast aqui. Então, ó, já pega seu papel e sua caneta. Se você não mandou esse podcast, se você não compartilhou ele com ninguém, eu recomendo você fazer isso agora. Porque é um conteúdo de ouro. A gente tá falando dele, Diego Pureza! Pietro, obrigado. Que apresentação. Até arrepiou agora com uma apresentação dessa. Que isso, tá louco? Cara, muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz aqui. Eu tô feliz de te conhecer, cara. Se a galera soubesse o que acontece nos bastidores aqui... A gente ficou mais de 1 hora conversando. Eu tô em choque com a sua história de vida, né? Foi uma mentoria gratuita, né? Agora a gente vai falar muito de YouTube, mas eu já tô levando uma mentoria gratuita pra casa aqui hoje. Amém. Pô, feliz em ajudar, fico feliz em contribuir. YouTube, por mais que eu não mexa tanto, não é a minha rede social onde eu, o Pietro, foca a marca Pietro também, com tanta força, eu mexo muito mais no Instagram, mas eu gosto muito da rede social, eu gosto muito de entender como o YouTube funciona, eu gosto muito de entender como é o algoritmo do YouTube. Então assim, eu já trouxe alguém de YouTube muito importante, muito fera aqui, pra falar que é o Anderson. O Anderson, ele é um cara que fala muito bem de YouTube, ele já trabalhou no YouTube do Pablo, já trabalhou no YouTube do Marcos Paulo. O Anderson Lopes, se você não assistiu esse podcast, assista. Ele foi um dos primeiros que eu gravei lá atrás, há mais de 1 ano. E hoje tô aqui com você, Diegão. Então, assim, vai ser uma aula. Não, a galera que tá aqui em casa, não só eles vão aprender, mas eu também vou aprender bastante. Vou me atualizar em muita coisa. E você vai passar uma linha muito importante, não só pra eles, mas pra mim também. Sim. Mas, Diegão, antes da gente começar a falar sobre YouTube, sobre a área que você domina, fala pro pessoal quem é o Diego, de onde você saiu, deixa eles te conhecerem melhor, de onde você saiu e por que você tem esse sentimento, esse desejo tão grande de falar para os professores no YouTube. Certo. Para começar, eu tenho esse desejo enorme, inclusive uma das metas nesse episódio é convencer o Pietro a dedicar muito tempo pro YouTube, porque ele é um cara que tem todo o potencial para isso, porque o YouTube mudou a minha vida. Eu, nascido e criado na zona leste de São Paulo, bairro Limoeiro, filho de um policial militar. Perto de casa. Perto de casa, Limoeiro? Eu morava na Moca. Pô, não, é pertinho. Pô, faz tempo que eu não vou lá, hein? A saudade do bairro. Queria ver como tá o bairro hoje, faz tanto tempo que eu saí de lá. Mas eu sou filho de um policial militar e de uma professora de escola pública. Meu pai, nas horas vagas, ele era professor também, baita professor, mas que sempre era refém da própria hora, da carga horária, justamente porque ele estava complementando renda. Então, eu conheci na minha infância o pior lado da docência, que é aquele ensino tradicional, dos professores que vendem a sua hora, que trabalham ali pra caramba, não tem reconhecimento, não tem nada, não ganham dinheiro, não ganham nada, e vivem de sala de aula, basicamente. Então, eu tive isso em sala de aula. O que eu via na minha casa, de verdade? Eu via minha mãe sempre pedindo afastamento para tratamento psicológico e meu pai teve 2 ameaças de infarto após longas jornadas para complementar a renda. Então, eu tinha tudo para me traumatizar
com a sala de aula. Eu coloquei na minha cabeça, um dia quando eu for fazer faculdade, a última coisa que eu vou ser na vida vai ser professor. Só que no meio da faculdade eu tive o contato com outro mundo da docência. Eu tive contato com os shows, né, os grandes auditórios, onde os professores eram verdadeiros artistas. Ali eu aprendi de verdade que existia um outro mundo. Isso foi antes da internet estourar. Na época os grandes cursos era satelitário. Ali eu vi o que era um professor assim, que brilhava os olhos. Ali mudou a chavinha. Um negócio diferente comigo sobre isso. Eu vivi a época que todo mundo sabe, professor não dá futuro, professor é ser professora, você não vai ganhar nada, que não sei o quê. Mas teve uma aula há 2, 3 anos atrás, onde um professor perguntou na sala de aula, quem aqui quer ser professor? E eu levantei a mão. Só você? Eu e mais um. Ah, sim. Geralmente é minoria mesmo. Aí, e meus amigos chegaram a me perguntar, falaram assim, como assim, Pedro, você quer ser professor? Eu falei, eu vou ser professor, eu vou ensinar muita gente, mas não vai ser desse jeito que você tá vendo. Não vai ser desse jeito dentro de uma sala de aula, não vai ser um negócio engessado. Eu vou ensinar outras pessoas de um outro jeito. Aí nasceu minhas mentorias, os meus treinamentos, isso não existia antes. Sim, sim. E eu já sabia que eu ia ser mentor, eu ia ensinar outras pessoas através de treinamento, através de curso, através de tudo isso. E essa sempre foi a minha visão de como eu seria professor. Então por isso que eu levantei a mão naquela época. Você entendeu muito novo, o que eu demorei muitos anos pra entender. Eu entendi só na fase adulta, que o jogo da docência mudou. O ensino tradicional já não funciona mais, né? Até a visão é diferente. Pô, eu não sei como é que era na sua escola, mas pô, eu estudei boa parte na escola pública e uns 2 anos só na escola particular. E na faculdade a visão era exatamente a mesma. A visão é, o professor é o meu obstáculo. O professor é o cara que eu tenho que vencer se eu quiser meu diploma no final. Então tem muito essa coisa do aluno contra o professor. Demais. No digital é o contrário. Demais. No digital, vou dar o exemplo do YouTube. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Sim. Então se alguém quer aprender alguma coisa, vai no YouTube. Só perde pro Google, que é do próprio, Que é do próprio YouTube. Tanto é que você vai fazer uma pesquisa no Google, ele já mostra os vídeos do YouTube que estão ranqueando. Então se eu quero aprender alguma coisa hoje, o professor do YouTube é o meu aliado, é o cara que vai me ajudar. Então tem uma mudança, tem um abismo de perspectiva entre o ensino tradicional e o online. Quando eu enxerguei isso, aí eu foquei 100% no YouTube. A minha cabeça foi totalmente voltada pra trabalhar ali. Aí eu comecei a correr, apesar de ter paixão por isso, mas eu comecei a correr do presencial. Sim. Já não era mais o ambiente que eu queria estar. Entendi. E como que foi essa mudança sua de sair da sala de aula convencional e começar a ir pra sala de aula moderna, que é o YouTube? Cara, eu acredito muito em Deus, né? E eu tenho comigo que Deus me ajudou muito no começo, fechando várias portas. O começo no ensino tradicional é muito difícil. Para você ser professor no ensino tradicional, você tem que ter uma boa rede de contatos, networking é muito forte, eu não tinha. Você tem que ter uma formação numa boa faculdade, eu não tinha. Ou uma baita especialização, eu não tinha. Eu demorei para criar as minhas. Nossa. Muito tempo de carreira, eu era um moleque que tinha acabado de sair da faculdade, cara de criança, eu não tinha nada. Não tinha feito nada, não tinha nada. Cara, no começo eu pequei pelo excesso para entrar no ensino tradicional. Então, eu fiz vários concursos, passei em todos os concursos para dar aula em escola pública. Demorei 2 anos para ser chamado no primeiro. Olha como é difícil. Meu Deus. Não conseguia vaga nem para aula teste. Fiz faculdade, fiz 3 pós-graduações, publiquei livro, artigos científicos, publiquei dezenas e nada, não conseguia. Quando eu comecei a dar as minhas primeiras aulas em escola pública, em alguns cursinhos, ali eu entendi que mesmo com muito esforço ia demorar para ser alguém na vida, porque eu ganhava muito pouco, eu era advogado. Sim. O que me sustentava era a advocacia. Então, para ser professor, eu pagava para trabalhar. A hora-aula é uma miséria, cara, é uma miséria. Eu pagava, literalmente, eu pagava pra trabalhar, porque se você for juntar custo, transporte, tudo mais, Não faz sentido nenhum. não faz sentido nenhum, a conta não fechava. Então, quando eu fui pro YouTube, eu não sabia o que era o YouTube. Era na época que o YouTube só tinha vídeo de gatinho, era umas besteiras que, sabe, não ensinava nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum aluno seu, lá de trás, que teve aula com você, que hoje você, tendo o sucesso que você tem no YouTube, nas suas redes sociais, te reconheceu? Ah, sim, vários. Eu dei aula em ensino médio. Os meus alunos hoje são todos adultos. Sim. Eu encontro eles na rua, às vezes, em cumprimentar. Ô, siga o seu canal, cara. Que legal. Muitos fizeram faculdade de Direito influenciados pelo canal do YouTube. Que legal. Eles me conheceram no ensino médio, começaram a seguir o canal depois. Eu ensino muito de Direito, Criminologia. Sim. Fizeram faculdade de Direito inspirados pelo meu trabalho Que no da YouTube. hora. Então esse ciclo já tá se completando. Genial, genial. E, cara, quando eu comecei no YouTube, eu comecei justamente por um processo seletivo. Eu ainda tava com aquela mentalidade do ensino tradicional, mas eu queria dar aula em curso online. Então tinha um curso online grande na época que eles fizeram um processo seletivo. Olha, vamos pegar os melhores professores da internet e vamos contratar.
Só que o requisito era, tinha que gravar um vídeo de 10 minutos, uma aula de 10 minutos. Perfeito. Aí eu gravei meu primeiro vídeo no YouTube. Tá lá até hoje, eu nunca tirei. Aquilo pra mim é um símbolo, é um marco. Então tá lá até hoje. E aí, cara, eu sei que eu não fiquei nem entre os 10 primeiros. Fiquei longe. Nem sei que posição eu fiquei, porque eles só divulgavam os 10 primeiros, então eu não sei. E aí eu abandonei e continuei minha saga ali no ensino tradicional. 8 meses depois, eu fui olhar aquele meu vídeo, ele já tinha mais de 1000 visualizações e tinha me rendido uns 200 inscritos. Ali virou uma chavinha. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, poxa, eu tô me matando pra estar numa sala de aula com 20, 30 alunos que nem querem me ouvir, eles só querem o diploma. E aqui 1000 me escutaram, muitos se inscreveram, um monte de elogio gostando da minha didática, eu vou pro YouTube. Então, mas ainda assim tinha um erro. Eu migrei pro YouTube pensando em construir um portfólio. Eu vou gravar alguns vídeos, mandar pros cursinhos para me contratarem. Cara, mesmo assim foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Dali com o tempo foi decolando, mas o grande ponto que eu aconselho a galera que vai começar no YouTube é, perceba que eu comecei com muita ingenuidade. Eu queria só como um portfólio o YouTube. E o problema da galera hoje é que quer começar e já viralizar no dia seguinte. Não funciona assim. Não funciona. O que mata a galera no YouTube é a expectativa errada. Quer começar a estourar. Não, cara, constrói algo de valor. Não só no YouTube, em todas as redes sociais. TikTok, Instagram é a mesma coisa. Não é concorrência, tá saturado, papo furado. Não é algoritmo que quer te derrubar, não é isso. Foca em construir algo de valor. Quando o seu conteúdo ficar bom pro público que te interessa, pro público que vai aprender com você, você vai crescer. Então tem que ter essa paciência todo dia. E é justamente isso que diferencia. Ter um conteúdo de valor, algo que você entregue de verdade. Tem muita gente que pensa, principalmente agora por conta do marketing digital, né? Mas se eu entregar tudo, e na hora de vender? Cara, isso é a maior besteira que existe. Sabe o que eu vejo as pessoas quando realmente entregam tudo? Os comentários das pessoas são assim, se no gratuito essa pessoa tá entregando isso, imagina quando eu comprar. Eu compro o curso assim. Exato. Eu vejo o cara que tá entregando muito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: se o canalha soubesse o valor de ser bom, ser uma pessoa boa, ele seria bom por canalice. Seria bom por interesse. Genial! Que isso, cara? Se você percebe o poder... Os gatilhos mentais estudam isso, o poder da reciprocidade. Eu fui descobrir isso anos depois, mas eu já fazia isso. Porque eu não tinha curso, não tinha nada, e eu entregava todo o conteúdo que eu tinha gratuitamente. E tem esse poder. Sempre tinha lá os comentários, né? Pô, me vende seu curso. Eu não tinha curso na época. Então, esse é o poder. Entrega conteúdo de valor que as pessoas vão gostar de você, vão fidelizar, porque você realmente está mudando a vida delas. Exatamente. Esse negócio de mesquinharia, né? Segura, porque senão ninguém vai comprar o pago. Cara, essa galera que demora pra crescer, muitas vezes não cresce, não tem jeito. É real. E, vamos lá. Agora que a gente já começou a falar sobre o YouTube, o jeito que você começou o YouTube no tempo atrás é um YouTube totalmente diferente do YouTube de hoje. Total. Pra galera que quer começar um canal e entender como o YouTube funciona de verdade e começar sem errar pra aprender com o erro dos outros, certo. Qual que é o passo a passo que ela precisa fazer pra começar a criar um canal de valor? Tá. Primeira coisa, eu diria que é bom você ter boas referências. Pega uns 3, 4 canais que você gosta dentro do nicho que você vai produzir, porque agora você vai começar a olhar não como alguém que tá só assistindo o conteúdo, você vai começar a olhar como um profissional, como alguém que vai modelar aquilo. Só rapidinho, isso é um negócio muito sério. Outros criadores de conteúdo que eu vi e falaram coisas muito valiosas, falaram assim: pra você que também é criador, ao invés de você simplesmente assistir os conteúdos e dar risada, você assiste o conteúdo e começa a perguntar por quê. Por que fez desse jeito? Por que tá fazendo assim? Por que colocou um texto desse jeito? Por que tem uma música assim? Por que tem um efeito sonoro desse jeito? Por que tá gravando desse jeito? Tudo tem um porquê. Tudo. Nada por acaso. O grande risco é você ficar um maluco analista. Isso acontece comigo. Às vezes eu tô com os meus filhos, eles estão assistindo desenho no YouTube, eu fico olhando os números do canal, as visualizações. Olha só, cara, eu fico numa tentação gigante pra entrar no nicho infantil só por olhar as métricas. Caramba, dá muito dinheiro. Muito absurdo. E a criança assiste 1000 vezes o mesmo vídeo. Então fica na retenção infinita ali. Cara, eu lembrei da história da galinha pintadinha. Era por muito tempo o maior canal de infantil do mundo, né? Do mundo. Não, ele era... Você sabe como é que é a história da galinha Do começo, não. Não sabe? Não. Era um projeto de escola. Nada a ver. Os caras colocaram eles eram, se não me engano, eles eram alunos de programação, alguma coisa assim. E eles fizeram um projeto, eles eram alunos de alguma coisa. Eles eram um projeto e eles criaram uma galinha pintadinha. Eles jogaram no YouTube só pra poder salvar o projeto. Como hospedagem só. E não tinha negócio de não listado. Eles não colocaram no listado. E aquele vídeo lá, da galinha pintadinha. Aí o Gala, que foi o primeiro vídeo da galinha pintadinha. Eles foram entrar lá, tipo, uns 2 anos depois. Tava com milhões de visualizações, milhões de inscritos. E todo mundo pedindo mais. Milhões. Aí eles viram aquilo e falaram assim, isso dá futuro.
Aí começou a sair brinquedo, sair CD, sair DVD, Virou uma marca, sair né? tudo. Virou uma marca. Uma marca brasileira que explodiu. Tá em todo canto agora. Então, assim, um negócio que era nada, era um projeto, nada a ver. Virou uma das maiores marcas do Brasil. Tá vendo como uma expectativa bem ajustada ajuda? Eles não tinham expectativa. Talvez eles estivessem pensando nisso e eu demorar mais pra crescer. Eu demorar... Se você entrar no canal da Galinha Pintadinha, eu sei porque eu já olhei por causa dos meus filhos. Acho que é um canal de... lembrei, não era de programação, não era disso, não. Eles eram animadores. Se eu não me engano, era isso. Já começaram bem, né? Porque o primeiro vídeo já era bom. Sim. Se você entrar no canal deles, você vai perceber que há muitos anos eles não gravam um vídeo novo porque não precisa mais. Eles criaram uma máquina de construção de vídeo atemporal. Todo dia tem milhões de visualizações lá. E é o que você falou, virou uma marca. Então, o YouTube, ele é um universo de conteúdo. Você pode produzir lives, você pode produzir conteúdos virais, conteúdos atemporais, que é o que eu ensino pra cair nas buscas. Sim. Então, tem vários formatos pra trabalhar lá. Mesma coisa com a música lá do Baby Shark. Tem mais Exatamente. visualização do que pessoa no mundo. É. Isso É o Baby Shark e o Pão de Queijo. Aquele do Pão de Queijo tem bilhões de visualizações por vídeo. Isso é absurdo. E isso que é o jogo de você criar conteúdo temporal. Exatamente. Como funciona isso aí? Isso, ó, a gente fez um recorte só pra falar da análise só. do fato de você começar a olhar pro YouTube como um criador de conteúdo. Exato. Esse é o primeiro conselho, cara. Olha e começa a modelar. Porque tem 3 pilares que são importantes pro YouTube. Manda aí. Se você ficar bom nesses 3 pilares, ninguém te segura. É thumbnail, que é a capa. Perfeito. O título e o conteúdo, o roteiro do vídeo que você vai embalar. E a gente vai falar bastante sobre isso. Se você acertar em capa, em título e conteúdo, acabou, é só isso. Você ficar bom nessas 3 coisas. É claro que eu tô simplificando, é claro que dá trabalho ficar bom nisso, lógico. mas quando eu falo em ficar bom, não é construir a melhor capa do mundo, o melhor título, não é isso. É construir aquilo que o seu público gosta. Cara, eu já vi grandes YouTubers. Eu vou dar um exemplo aqui. O João Adolfo você conhece. Conheço. Ele é muito bom, ele é uma baita referência. Vai vir pra cá logo, Pô, inclusive. depois fala que eu mandei um abraço. O João deixar. Adolfo, ele é um bom exemplo porque o maior canal dele, que acho que é o João Financeiro, uma coisa assim, ele faz exatamente o que muitos especialistas de YouTube falam pra não fazer. Que é capa poluída, título muito longo e tal. Só que não interessa o que esses especialistas falam. O João Adolfo percebeu que o público dele gosta, ele faz o que o público dele gosta. É simples assim. Então quando eu falo em acertar no título, acertar na capa e no conteúdo, é de acordo com o seu público-alvo. Então muita gente passa muitos anos, muito tempo dispersado no YouTube, tentando acertar o algoritmo máquina. Ah, eu quero buscar algum hackzinho, algum truque, ficar bom nisso. Bom, eu tô modelando o MrBeast, o fulano, o Beltrano, que acerta... Não. Cara, você tem que ficar bom no algoritmo humano. Tem que descobrir quem é o seu público. Eu já vi muita gente falar, pra eu começar a criar conteúdo, ao invés de eu começar a estudar o algoritmo da rede social que eu tava trabalhando, eu comecei a estudar sobre pessoas. É isso, esse é o ponto. No final das contas, o YouTube ele é só um canal. Se você tentar ficar bom em hackzinho, todos esses truquezinhos que a galera vende por aí, funcionava no começo. O YouTube aprendeu a driblar isso aí, que ele tenta realmente enganar o algoritmo, e hoje ele foca no ser humano. No final das contas pegar um bom conteúdo e entregar pra quem precisa. É simples assim. Acertou seu público-alvo. Tanto é que eu tenho 3 canais, e cada um num formato diferente, porque cada um é um público-alvo diferente. Tem que entender o público. Exatamente. Então o primeiro é esse aí, analisar como um criador de conteúdo. Criador de conteúdo. O segundo, acertar nos pilares principais. Isso. Capa, título e conteúdo. E conteúdo. Isso. E depois? O mais importante desses 3 pilares, eu ainda vou chegar nesse próximo, mas o mais importante é o conteúdo. Por quê? Obviamente. Se você erra na capa, não tem problema, faz outra. Errou o título? Não tem problema, é só ajustar. Só mudar. Agora, o conteúdo, O conteúdo não tem como, você tem que excluir o vídeo. tem que excluir e gravar de novo, exatamente. Então o conteúdo tem que ser bem embalado. Mas a terceira dica que eu passo pra galera é ficar bom na comunicação. Perfeito. A comunicação, cara, é a base de tudo. E qual que é o detalhe? O professor de ontem, o professor tradicional, ele não será o professor da manhã, se ele não se adaptar. Com certeza. O público de hoje, principalmente o público da internet, tá acostumado com vídeos direto ao ponto, poucos caracteres. Se o professor não se adaptar, ele não vai atingir esse público. Então você tem que ajustar a sua linguagem, você tem que entregar valor em pouco tempo, você tem que impactar. A gente tá falando muito nos bastidores. Coisa, né? Você falou muito de roteiro de cinema. Cara, hoje o mundo do cinema é uma baita escola pra quem é youtuber. É mesmo. Porque eles pegam a nossa atenção em pouco tempo. Às vezes no trailer você já comprou aquele filme, já quer ver aquele filme. O youtuber tem sempre que ser a assim. mesma coisa. O youtuber, se você não pegar o cara nos primeiros segundos, o professor de sala de aula, ele não tá acostumado com isso, porque às vezes a pessoa tá ali porque é obrigada a estar ali, tem que ganhar o diploma, então a atenção ele tem forçada.
Na internet não existe Às isso. vezes não, às vezes não tem atenção. Minha Só faculdade... tá lá. Só tá lá. E aí ele acha, não, a pessoa obrigada a me ouvir, tem que estar aqui, tem que pagar pra me ver. No YouTube não é assim. Você tem que construir e conquistar a atenção do público-alvo. E as gerações estão mudando. Muito youtuber que era grande quando eu comecei, sumiu. Não se adaptou, não cresceu. Então, Ou parou. Então, além da comunicação, você tem que estar em constante adaptação. Cara, eu já mudei várias vezes a forma como eu gravo os meus vídeos. No passado funcionava um formato, aí foi mudando. E as gerações vão mudando. Se parar no tempo ficar focado só do mesmo jeito, vai chegar uma hora que vai estagnar. E aí você vai regredir no YouTube, não tem jeito. Tem que estar sempre construindo audiência nova. Exatamente. Então temos aí os 3 pilares. Ah, não, tem o próximo conselho. Você já falou, comunicação. Ó, comunicação, Vamos lá. comunicação. De novo. Analisar os conteúdos como criador. Exatamente. Acertar nos 3 pilares, que é thumb, roteiro e Conteúdo. o título. Thumb, roteiro e título, perfeito. Título, e ser ótimo comunicador. Comunicação. Perfeito. Agora, você falou, a gente tava falando lá atrás, no recorte que a gente deu, falando sobre conteúdos atemporais. Sim, sim. Como eu crio conteúdo atemporal? Primeiro, vamos lá. Dentro do seu nicho, você tem que começar a descobrir o que é mais pesquisado no seu nicho. Hoje, isso é muito fácil de fazer. É tranquilão. Isso é muito fácil. Até com o IA te dá isso aí. O IA entrega tudo. Se você não tiver preguiça, hoje é muito fácil. No meu tempo, quando eu comecei, não era. Mas hoje, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai abrir um canal sobre culinária. Mas você quer falar só... É um nicho específico, é só sobre bolo. Como é que você descobre... Ou só sobre uma culinária específica, só sobre culinária árabe. Pode ser, só sobre árabe. Aí, o que uma pessoa pesquisa sobre culinária árabe? Cara, começa com as primeiras palavras na pesquisa do YouTube, que ele já completa a sua frase. Se você colocar lá, como preparar quibe, aí vai aparecer uma lista de tudo que as pessoas pesquisam em ordem de preferência. Como preparar quibe cru, preparar quibe na air fryer, como preparar quibe recheado. Perfeito. Vai ser assim. Perfeito. Então ele já vai te dar uma lista de várias ideias de vídeo. Cara, quando eu vejo youtubers começando, que eles vêm perguntar pra mim, mas eu não consigo ter ideia. Cara, isso me corrói por dentro. Porque eu sei que é o cara que tá com preguiça. O cara tá com preguiça. Se você colocar o primeiro comando do seu nicho, vai vir uma lista de ideias. Tem vários sites hoje que dão ideias, várias ideias. Mas eu ainda prefiro o YouTube. Eu ainda acho o YouTube a melhor ferramenta. Se abre uma guia anônima. Por que anônima? Porque se for logado, nenhum não vai vir viciado. Exato. Tá viciado. Quando tá na sua conta, tá viciado com as suas preferências. Você resume perfeitamente, com as suas preferências. Quando é na guia anônima, ele vem do zero realmente aquilo que é mais pesquisado. E vai anotando, vai planilhando. Só que aqui eu vou dar uma dica de ouro. Manda. Quem tá no começo, cuidado com conteúdo aberto. Como assim? A gente tá falando de culinária árabe. Se eu colocar lá, vou gravar... já sei, Diego, então eu tô vendo várias ideias de como preparar um quibe, então vou gravar um vídeo assim, como preparar o quibe. Não faz isso. Porque, como você tá chegando agora, os grandes players já têm esse vídeo bem ranqueado. Então, quem tá começando, quanto mais nichado, quanto mais específico, mais fácil pra crescer. É o que você falou. Como preparar um quibe cru na air fryer, temperado com limão. Quanto mais específico, menor a concorrência. Então quem tá começando, torna o seu conteúdo muito específico. Vai ser mais rápido pra crescer. Só não põe esse tamanho desse título. Sim. Pelo amor de Deus. É só ideia. A ideia. Aí vem uma outra ideia. Como é que você pega uma ideia grande e fragmenta? Metade na capa, metade no título. A capa complementa o título. Aí acabou, você resolve esse problema. Acabou, é isso aí. Então, quanto mais específico, mais rápido no início. Quem fala pra todo mundo não fala pra ninguém. Pra ninguém, exatamente. Eu adoro essa frase. E eu peguei isso na prática, mano. No meu caso não foi no YouTube, mas foi no Instagram. O que acontece? O meu conteúdo ele era muito fragmentado, vamos dizer assim. Tipo a série. Sim, fragmentado. Por quê? Eu queria falar de muita coisa ao mesmo tempo. Por quê? Eu sabia fazer muita coisa. E eu queria falar tudo que eu sabia fazer. Eu sabia me comunicar, eu sabia dar palestra, eu sabia fazer vídeo, eu sabia ser empreendedor, eu sabia vender, nananã. Se eu jogar isso pra todo mundo, ninguém vai entender o que meu perfil faz. Então, quando eu passei por uma remodelagem no meu perfil, eu entendi o que eu tinha que falar. Eu falei, tá, você sabe falar tudo isso aqui? Não tem problema. Escolhe um. Hoje eu tenho um conteúdo direcional. É sobre comunicação no digital, ou seja, eu tô falando sobre questão de conteúdo e audiovisual, mas eu também posso falar sobre empreendedorismo, porque é uma forma de empreender. Sem dúvida. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre o que eu falo hoje porque é algo direcional. E eu consigo ver resultado quando é desse jeito. Porque se não for, a questão de você ter um vídeo bem direcionado, não é só isso.
Porque assim, você pode dar desculpa que, o meu canal já é assim. Meu canal já é segmentado, porque é sobre culinária. Tá bom, mas olha o tanto de coisa É que um tem. universo, né? É um bilhão de conteúdo que você pode fazer só em culinária. É culinária do quê? Você fala sobre o quê nessa culinária? Culinária brasileira. Beleza, já segmentou mais. Mas fala sobre o quê? É especializado no quê? Em comida do quê? É comida de boteco, é comida, é só feijoada, eu vou te ensinar a fazer 1 bilhão de feijoada diferente. É sobre comida de feira, nananã. Então, assim, é muito específico. Sim. O YouTube trabalha com especificidade. Total, total. E isso é fantástico. Cara, o que você tá falando, assim, é de uma profundidade que às vezes muita gente pode não entender pelo seguinte: você é um cara muito inteligente, então você aprendeu isso muito rápido. Eu aprendi à base de muita porrada o que você tá falando. Eu demorei muito. Por quê? Eu tinha essa crença de achar que quanto mais aberto a minha comunicação, o nicho, Eu também achava a mesma coisa. eu ia crescer rápido. Não, mas eu tenho que falar pra todo mundo. Consegue me ouvir? Exatamente. E era um baita de um erro. O que aconteceu? Eu lembro que eu fiquei muitos anos no YouTube, muitos anos pra chegar em 40 mil inscritos. Muitos anos. Quando eu entendi que eu tava fazendo o jogo errado, que eu precisava nichar, aí tem aquele primeiro momento de confronto. É difícil, cara. A maioria não toma essa decisão, porque mudar a comunicação sempre tem aquele medo, mas eu vou falar pro nicho, eu vou diminuir o alcance. Cara, Aí que tá. É igualzinho um sniper. É igualzinho sniper. Ó, você vai atirar, o cara tá 1 quilômetro com uma garrucha, não vai chegar nunca, com uma 12. Agora, o sniper, você vai atingir aquele cara. Exato. Então, qual que é o detalhe? A comunicação assertiva, ela conecta mais rápido. Quando eu entendi isso, eu falei, não, agora eu vou nichar. Antes, eu era o professor do direito. Então, eu falava pra quem ia fazer Tribunal de Justiça, Polícia Militar, áreas bancárias, Polícia Civil. Cara, o que acontecia na prática era, até eu tinha uma grande quantidade. Só que é assim, né? Os vídeos iam oscilando muito. Oscilava demais. Em engajamento, em... Exatamente. Em tudo. Tinha vídeo que bombava, tinha vídeo que flopava. E o pior, eu tinha muita visualização que não convertia em inscrito. Isso. Hoje, parando pra E pensar... AdSense também. E AdSense também. Isso é óbvio, cara. Imagina o seguinte, eu quero Polícia Civil. Aí eu vou no canal do Diego, ele dá essa aula, gostei dessa aula. Mas, pô, o cara fala de tudo, não vou me inscrever. Então era isso que acontecia. Quando eu nichei, isso foi mais ou menos em 2019 pra 2020. Quando eu nichei, não, agora eu vou falar só de concurso de polícia e não é qualquer polícia. É Polícia Civil. E no começo era Polícia Civil de São Paulo. Era muito específico. Nossa, era extremamente específico. Totalmente, cara. Aí o canal deu um boom. Porque aí só vinha uma audiência qualificada, era só quem eu queria. E aí, quem vinha se inscrevia, a taxa de conversão era muito alta. Então eu lembro que de 40 mil... Consequentemente o AdSense aumentava. Pra caramba! E aí eu lembro que de 40 mil pra pular pra 100 mil foi muito rápido, foi questão de meses. O que eu não construí em anos, em meses eu consegui. Hoje o canal tá com quase 400 mil, mas ele cresce muito rápido porque é nichado. Ficou muito nichado. Pra vender ficou mais fácil, porque pra virar uma autoridade ficou mais fácil. É muito mais fácil você virar uma autoridade num assunto quando você tá focado em um assunto. Quando você fala de tudo, Porque você falou justamente a palavra-chave. Seguidor qualificado. Seguidor qualificado. É o sonho de todo criador de conteúdo, independentemente da rede social que seja, só atrair seguidor qualificado. Não vem curioso. É o cara que realmente precisa de você. Quem tem essa barreira, mas não é só aprender. A questão não é só vender. Primeiro que vender, a gente pode até falar sobre isso, é algo libertador. Eu demorei pra mudar essa crença, porque eu sou filho de servidores públicos, eu vim de escola pública, então vem toda uma engenharia social na minha cabeça que veio nadando contra a corrente. Tive que mudar esses bloqueios. Mas vender é algo libertador, cara. Alguém tá te pagando porque você tá ajudando ela. E não é nem só isso. Eu vi uma frase que explodiu minha cabeça quando eu entendi. Você gosta de... Você tem sonhos? Sim. Você tem sonhos? Vários. Você gosta de comprar? Você gosta de comprar os seus sonhos? Então assim, se é uma viagem, você gosta de ter dinheiro suficiente pra poder... Sem dúvida. Pagar suas viagens, pra poder pagar suas roupas dos sonhos? Sim. Então... As pessoas que têm esses sonhos, que dizem que têm, que fazem, que querem tanto assim, às vezes não é tão verdade assim, porque não estão vendendo pra poder comprar os próprios sonhos, que não estão vendendo pra poder comprar o que realmente querem, aquele que desejam. Então assim, não existe comprar sem vender. Exatamente. Você só consegue comprar aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente ama, se você vende. É vender necessariamente um produto? Não. Perfeito. Você tá se vendendo. Se o seu sonho é sentar numa mesa extremamente específica, se você se vende da forma certa, você senta. Exato, exato. E às vezes você não precisa pagar nada. Mas é que quem não tem esse pensamento, que era o meu caso antes, vem de uma escola que ensinou a gente no mundo da escassez. O que é o mundo da escassez? Se alguém tá ganhando é porque alguém tá perdendo. Então eles trabalham com aquela lógica dos recursos limitados. E não é verdade. Ainda mais no digital. Os recursos não são limitados, eles se multiplicam. E outra, todo mundo sempre fala isso também. Se você começa a crescer do nada,
ninguém nunca sabe parabenizar. Não é parabéns, você realmente descobriu, não. Tá mexendo com coisa errada. Tá virando. Tu pegou dinheiro com a agiota, certeza. Tá eu ouvia isso no começo. Então, porque tá no mexendo começo. com aposta agora. Negócio de tigrinho isso aí, certeza. Tá divulgando casa. Cara, no começo eu trabalhava que nem um desgraçado. Eu trabalhava manhã, tarde e noite, advogado, professor de escola pública. Quando eu comecei a viver do digital, o que acontecia? Eu passava 90% do meu tempo em casa. Até hoje, o meu estúdio principal é na minha casa. Eu não gosto de sair de casa. Aí o que acontece? O pessoal começa a desconfiar. Pô, o Diego tá mexendo com o quê? Que tá lavando dinheiro? Tá trabalhando pro crime organizado? É sempre assim. As pessoas não vão entender. Crime organizado. É que eu era advogado, eles achavam que... faz sentido. Cara, mas... As pessoas não precisam entender. Esse é o ponto. O negócio é seu. E esse negócio de escolher, de trabalhar uma comunicação mais assertiva e escolher um nicho, a galera tem que entender que sim, você vai levantar um muro. Sim, você não vai falar pra todo mundo. Vai ter gente que não vai conectar, vai ter gente que não vai te entender, vai ter gente que vai te criticar e tá tudo bem. Fala pra sua tribo. Você tá ali pra isso, pra ajudar aquela galera que precisa de você. Esse é o caminho que funciona pra mim. Esse é o caminho do sucesso no digital que eu conheço. Perfeito. Diegão, ó, mais uma pergunta. Hoje a gente entende que o YouTube, ele tem uma barreira de entrada baixíssima. Baixíssima. É extremamente baixo. Mas, ainda assim, existem pessoas que têm dificuldade de entrar. Sim. Seja por alguma crença na cabeça, seja por algum medo de alguma coisa, de medo de dar errado, medo de falhar. Existem algumas barreiras, sim, mas são pequenas. Sim. Hoje, quais você acredita que são as maiores barreiras, as barreiras mais comuns que as pessoas têm na hora de ingressar no YouTube? Excelente pergunta. Eu não consigo comprar a ideia de que dinheiro é uma barreira de entrada para o YouTube. Eu não consigo. Não tem. Cara, quando eu O Whindersson comecei... Nunes é um exemplo fácil disso. Ele gravava com uma GoPro, né? Pô, a GoPro. Ó, quando eu comecei, e eu fiquei por um bom tempo assim, uns 2 anos e meio assim, eu gravava com um celular horroroso da Samsung, que parecia que eu tava dentro da nuvem. Era tudo embaçado, com a câmera frontal. Horrível, horrível. Um pau de selfie e uma panela. Uma panela? É que a panela segurava o pau de selfie, eu não tinha tripé. Entendi. Era panela, o pau de selfie e o celular. Cara, e por muito tempo assim, meu canal monetizou assim, eu comecei a crescer assim. Então, hoje eu tenho um estúdio que ainda assim é um estúdio barato, mas muito funcional. Pô, até que hoje. É o que precisa. É o que precisa. Acabou. Aliás, uma dica de estúdio, tá, pra galera. Você não precisa comprar a câmera mais cara do mundo. Às vezes o webcam resolve. O segredo tá na iluminação. Se você acertar na iluminação, cara, a câmera... Eu tenho uma webcam que até hoje parece câmera profissional só por conta da iluminação. Já resolve. É isso aí. Mas muita gente também fala... E isso é uma das barreiras que eu mais ouço. Eu não tenho cenário. pô, papo furado, cara. Cara, parede branca! Pô, eu gravava com papel de parede da casa da minha mãe, horroroso também, parecia um negócio de museu. É horrível, já gravei com parede branca que estourava a iluminação. Cara, começa. Eu não tô falando que você vai ficar num cenário horroroso pra sempre, Claro mas que se não. você venceu esse primeiro medo, você vai melhorando com o tempo. Cara, todo youtuber de sucesso vai ver os primeiros vídeos do cara, é horrível. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto de sempre lembrar. O Thiago Nigro, olha o primeiro vídeo do Thiago Nigro. O cara não sabe nem falar, mas ele venceu esse medo. Quebrou a barreira, você vai melhorando, melhorando. Ninguém começa bom na comunicação, no cenário, né? Não, você vai melhorando com o tempo. Eu fui melhorando também. Então, essa barreira pra mim, ela não existe. Ela não é uma barreira real. Quais são as 2 barreiras reais que eu considero? Primeira barreira, eu já adiantei, é a expectativa errada. Se você ajustar a expectativa errada, e eu digo porque tem gente na minha família que eu ajudei a começar no YouTube e não foi pra frente. Pô, eu tenho um irmão, os 2 primeiros vídeos do meu irmão, gamer, cara, eu achei muito bom. Eu olhei pro meu irmão e falei, eu fiquei anos pra preparar um vídeo bom, Sim. e meu irmão, os 2 primeiros ficaram excelentes, a qualidade é muito boa. E ele não continuou. Por quê? Porque em 2 vídeos ele não teve resultado. A expectativa dele era estourar com 2 vídeos. Eu ficava doente com isso, cara. É a expectativa errada. Meu Deus do céu. E a segunda grande barreira é do ser humano, cara. É a autossabotagem. É a questão da procrastinação. Que aí já vem várias outras desculpas, né? Sim. Dentro dessa daí. É um pacote. Falta de tempo, não tenho ideia, você já falou. Cara, é tudo que você tá falando, esse pacote de desculpas, o fruto é um só, é a autossabotagem, é a procrastinação. Por quê? Isso tá na nossa carga genética. Eu gosto de falar disso, porque já trabalhei muito com neurociência. E assim, os nossos ancestrais, o que acontecia com eles é que eles precisavam economizar energia o tempo inteiro. E o nosso cérebro ainda vive pelo mesmo padrão. Pelo mesmo padrão. A qualquer momento poderia aparecer um predador, tinha que ter energia pra correr. Então até hoje... Ou pra lutar. Ou pra lutar. Até hoje é melhor pra galera ficar no sofá, comendo Cheetos, vendo Netflix o dia inteiro. O cérebro, ele tenta o tempo todo criar falsas crenças pra você achar que aquela atividade que você vai fazer, que gasta energia, é um desperdício.
Então você vai estudar, o cérebro vai falar, pra que você tá fazendo isso, cara? Sai disso aí. Ou então, o que acontecia muito comigo, eu fui concurseiro. Tava estudando, daqui a 5 minutos minha cabeça tava em Nárnia, cara. Eu tava em outro planeta. Tipo um TDAH. Tipo, né? E muita gente se faz esse autodiagnóstico que não é TDAH. Você só não criou um novo hábito, você só não convenceu o seu cérebro que aquilo não é um desperdício, aquilo é um investimento de tempo. Então isso acontece a mesma coisa no YouTube. O cara já entendeu. É o pior mundo possível para um profissional. Porque ele não é mais o inocente feliz. O inocente feliz é aquele cara que nem sabe que tem um problema. É a ignorância, né? Ignorância, tá feio. O cara sabe que tem um problema. Ele sabe qual é a solução, mas ele não toma a iniciativa. Então, esse é o pior dos mundos, que esse cara, ele fica angustiado. Ele sabe que ele é um bom profissional. Ele sabe que ele dá um bom conteúdo. Ele sabe até que já tem uma boa comunicação, mas ele não entra na internet. Então ele começa a ver as desculpas. Ah, não, mas é só pra talento. Eu tenho um sócio que ele já falava muito isso. Ah, não, mas aí é só pra quem faz tráfego pago. É só pra quem impulsiona. Papo furado, cara. Ah, não, mas aí o YouTube é só pros premiados. Isso é dom, isso é aquilo. O algoritmo é meu inimigo. Então ele começa a inventar um monte de desculpa esfarrapada e nunca viveu o processo no YouTube. Então, na minha opinião, os maiores problemas é expectativa errada e procrastinação. São problemas do ser humano, cara. Perfeito. E agora, pra galera que identificou esses problemas dentro da própria vida, como eu quebro isso? Cara, olha só, em relação à procrastinação, eu vou te falar uma coisa que até hoje eu faço, porque eu era um baita de um procrastinador. Somos dois. Acho que todo ser humano é em algum nível, né? Tá na carga genética. Depois eu até quero saber o que funciona pra você, que pelo que a gente tá conversando nos bastidores, você é uma máquina de produção também. Então eu já fiquei curioso, eu sempre gosto de pegar ideias e modelar. Mas no meu caso, o que funcionou? Eu aprendi a gamificar o meu trabalho. Então eu aprendi, quando eu entendi que o ponto era a dopamina. Então qual que é o detalhe do procrastinador? Ele quer a dopamina rápida, a Netflix, a rede social, os salgadinhos, as porcarias, vídeo curto. E trabalhar, ter resultado de longo prazo é zero dopamina. Pô, o YouTube pode ser que eu comece a monetizar daqui a alguns meses. Não tem dopamina nisso. Pô, gravar um vídeo que eu não sei se vai dar certo, não tem dopamina nisso. Quando você aprende a gamificar, o jogo muda. Você tem dopamina em cada etapa. Então, o que eu faço até hoje, isso já tem mais ou menos uns 10 anos. Eu tenho um planner, todo final de ano eu compro o planner do ano que vem. Cada página, tem 3 fileiras assim, é um dia da semana. Então, 2 páginas da semana inteira. Eu, no domingo, já coloco tudo que eu vou fazer, todas as minhas metas, de segunda a segunda. Tá. E aí, o detalhe é, cada vez que eu cumpro uma meta, eu dou um check, eu dou um ok. Isso, pra mim, é dopamina. Eu fico com tesão em cumprir meta. Isso é absurdo mesmo. Cara, foi uma virada de chave muito grande, porque depois de um tempo, depois de alguns meses, eu chegava na terça-feira, eu já tinha feito a semana inteira. Aí eu começava a adiantar a semana seguinte. Então eu virei uma máquina de produção e eu era um baita de um procrastinador. E isso me ajudou muito. Porque o negócio é, as coisas acontecem quando você tá em movimento. Se você estiver parado, você vai ser um sonhador bobo. Faz a coisa acontecer. O mundo tá cheio de gêniozinho aí que tá em casa guardando o seu projeto. E quem realmente ganha é quem tá colocando a mão na massa. Então eu aprendi isso muito cedo e aprendi a gamificar o que eu precisava fazer para ter dopamina nos atos do dia a dia, na produção. Aí o jogo virou pra mim. Então siga o mesmo conselho. Aprender a gamificar o seu processo. Isso é muito real. Por quê? É questão 100% de energia e dopamina. Sim. Por quê? Questão de longo prazo, realmente o nosso cérebro não consegue aguentar. A gente quer sempre um resultado muito imediato. Isso é do ser humano, normal. Digamos aqui, vamos pegar até na mesma linhagem, né, do YouTube. O meu objetivo é alcançar 1 milhão de views. Surreal. Aqui tô eu. Aqui tá o meu objetivo. Vamos aqui. Consegui 10 mil, consegui 100 mil, consegui 200 mil, consegui 300 mil, consegui 500 mil. Parei, não consigo mais. Não consigo mais, meu objetivo tá aqui ainda. Não consigo mais. Eu não consigo mais, porque aqui, eu não tive energia suficiente pra poder chegar até aqui. Isso é o que muita gente faz. Só que qual que é o jogo? Bati 10 mil, celebrei. Bati 100 mil, celebrei. Bati 200 mil, celebrei. Porque eu tenho dopamina suficiente e energia o suficiente pra comemorar esses micro resultados, pra quando chegar no gigantesco, só é mais um micro. Total. Porque você continuou na linha, cara. A celebração, ela é comprovada pela neurociência, né? Ela realmente é o combustível pra você continuar pra próxima meta. É como se o seu corpo fosse um carro. Se você não abastece no meio do caminho, não tem como você chegar até o final. Exatamente. E aí, qual que é o detalhe? Quem faz o contrário, que é a maioria, eles sempre
sempre enxergam a meta como um fardo. Então, ao invés de eles comemorarem, eles ficam aliviados. E aí, com o tempo, começa a bater o cansaço. É o que você falou, falta combustível para continuar, chega uma hora que para as metas, tá bom aqui. E aí a maioria encontra alguma zona de conforto. Exatamente. A maioria encontra alguma zona de conforto e para por ali. Aí não adianta, cara. Não adianta. Você falou uma coisa que eu vou unir com o que eu falei. Eu tenho plano de metas diárias, mas tudo isso começa com a meta de longo prazo. A meta de longo prazo é o que você falou, não tem dopamina. Então eu pego metas anuais, quebro em semestrais, quebro em mensais, a ponto de virar metas diárias. Semanais e diárias. Isso, até hoje eu tenho isso desde 2009. Então eu tenho até já minha meta para 2026, 27, 28. Só que eu vou fragmentando de tal forma que eu gamifico e eu não consigo perder a motivação. Aí bati a primeira meta, agora vamos para o próximo jogo. Porque a gente aprende a curtir o processo. É isso. O tesão do negócio tá em curtir o processo. E não só em pegar a cenoura no final da caminhada. Cara, eu fui atleta, eu fui judoca. E eu era o louco, eu era o tarado por medalha. Aí eu não quero medalha. Só que eu não curtia o processo. Então o que acontecia comigo? Eu dava migué em treino, eu não treinava direito, eu fingia contusão. Então comecei a ficar cansado no treino físico, que eu odiava treino físico. Aí ficava lá no chão, com a mão na perna e tal. Então, cara, isso não me gerava resultado, porque eu era muito mal em muitos campeonatos. Então, agora no jogo da internet é diferente. Porque eu aprendi a gamificar, aprendi a curtir o processo, é o que você falou, celebrar cada etapa. Porque do contrário, cara, imagina, só vai celebrar na conquista, não vai ter conquista, não adianta. Você vai tirar um peso das costas só. Então tem que aprender a curtir o processo. É isso. E você sabia que isso foi mostrado e ensinado pra gente desde os princípios dos tempos? Aonde? Na Bíblia, na criação do mundo. Eu fui parar pra pensar um tempo atrás e eu entendi onde estava essa questão do processo com Deus. Deus ensinou a gente a desfrutar do processo. Como assim, Pietro? Se Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, teve um porquê disso tudo. Certo? Sim, certo. Porque se ele é o Deus Todo-Poderoso, ele podia fazer assim, ó. Tá aí. Não tem cansaço físico. Acabou, tá aqui, mano. Aí, ó. Tá, ó. Esse já tem aí pessoa, tem animal, tem terra, tem mar, venceu da lua, o sol, dia, noite, claro, escuro, tá tudo aí já. Acabei de criar. Mas se ele é todo poderoso, ele podia ter feito isso com um estalo, com abrir a boca dele já criou tudo. Por que ele decidiu fazer um por dia e no 7º ele descansar? Processo. Ele se dedicou 100% a cada coisa. Cada etapa. E no final ele desfrutou. Se nós somos imagens e semelhanças do Criador, se nós somos imagens e semelhanças de Deus, quem é a gente pra simplesmente jogar tudo isso fora? Então, se ele, o cara que criou tudo isso aqui, fez, quem somos nós pra simplesmente ignorar? Então, assim, o processo é extremamente importante. Eu também já fui extremamente viciado só no resultado final. E quando eu não bati o resultado final, eu ficava extremamente frustrado. Eu não sabia simplesmente celebrar. Você não enxergava a evolução naquele processo. E isso também está escrito na Bíblia em outro canto. Celebre seja grato no pouco que Deus te colocará no muito. É a mesma coisa, mesmo princípio. E o resultado, quando você começa a celebrar as suas conquistas, as pequenas conquistas, desfrutar o resultado, o final é muito mais leve. Exato. E foi exatamente isso que eu fiz pra questão da minha procrastinação. Lembra que eu te contei? Fora das câmeras? Sim. Exatamente isso. Eu comecei a entender que se o meu trabalho, eu começo a trabalhar com amor, eu começo a trabalhar com alegria, desfrutando do processo, eu nunca vou ficar cansado. Boa. É o que você falou, é o combustível sendo renovado o tempo inteiro. Pô, o manual da vida tá aí acessível pra todo mundo, né? Eu estudei muito tempo neurociência, depois eu fui descobrir que muito que tava ali tava em Provérbios. Tá ali em Provérbios. E uma outra... Provérbios é o livro da Bíblia. Tá tudo ali. Mano. Eu li o Provérbios, cara, talvez umas 10 vezes inteiro, umas 15 vezes, porque... Eu li Provérbios, antes eu lia Provérbios todo mês. É um por dia, né? Um por dia. Eu seguia isso também. Tem 31 capítulos, um capítulo por dia. Eu fazia isso, e cada vez que eu li um capítulo era um negócio diferente que vinha na minha cabeça. Você vai pegando uma nova ideia, um novo insight, uma nova interpretação. É muito E uma outra coisa da Bíblia que me ajudou muito na comunicação, porque eu fui professor de escola pública, então fica meio engessado com a comunicação, foi a passagem de João. João, Mateus, Marcos, porque eles trazem os evangelhos. Isso, e quando eles falam de Jesus Cristo, a gente percebe que Jesus Cristo foi o grande cara que trouxe storytelling. Jesus Cristo não falava difícil, ele queria atingir as massas e ele sempre ensinava por parábola, as pessoas aprendem por história. Negócio, olha que legal. Olha a importância de você segmentar a sua comunicação. Em determinado tempo histórico, Jesus não ficava em um lugar só. Sim. Óbvio. Jesus, ele era andarilho. Isso. Ele andava em todo canto.
Você percebe que Jesus, ele falava coisas parecidas, só que em parábolas diferentes. Por quê? Porque ele estava lidando com um público diferente. Exato. Então, quando ele estava falando com o agricultor, aí veio algumas parábolas famosas. Se a sua fé for como um grão de mostarda, já é o suficiente. Por quê? Tava falando com o agricultor. Tá falando com o fazendeiro, começa a falar sobre animal. Tá falando sobre outro canto, começa a falar de monte, começa a falar de campo, começa a falar de geografia. Com os fariseus era direto. E com o fariseu já era na essência. Então, assim, tudo vai de como o seu público tá interpretando. Exato. Você tem a habilidade de falar pra quem você quiser. Só que se o seu público ele consegue entender melhor de um jeito específico, modela Jesus, cara. É. Tá tudo ali. Modela Jesus, tá lá, tá tudo lá. Então, é muito louco. Jesus podia falar da mesma forma com todo mundo. E não era nem só em questão de profissão. Jesus fala na essência. Deus fala na essência. Então, assim, não é só de tempo, histórico e lugar. Vai de pessoa pra pessoa. É. Isso que é bizarro. Cara, e a gente vive isso. Eu tenho 2 filhos. Tenho uma menina e um menino. A forma como eu falo com a minha esposa é a mesma que eu falo com os meus filhos? Claramente não. Por que a gente não faz isso no A profissional? forma que você fala com um é a forma como você fala com outro? Não é. Também não. Então, a galera entende isso no dia a dia, mas não entende isso no profissional. E é a mesma coisa. Quando eu nichei meu canal no YouTube, que foi só pra Polícia Civil, e no começo era só Polícia Civil de São Paulo, parece que é um esforço a mais, mas se tornou o caminho mais fácil pra mim. Não é. Porque eu só tinha que falar a linguagem de um único público, é muito mais fácil conectar. Quando eu falava pra todo mundo, a minha aula era gigante, porque eu tinha que falar pra quem dava pra juiz, pra promotor, pra GCM, pra Polícia Civil, aí ficava uma aula gigantesca e genérica. Então isso facilita a vida. Esse Bastante. fica chato. Então focar num único público facilita seu trabalho. Vamos quebrar mais um paradigma agora. Eu preciso falar difícil? Não, de forma Pra alguma. parecer inteligente, Cara, pelo pra parecer contrário. incrível, pra parecer culto. Cara, ninguém aguenta mais isso, né? Pô, eu sou advogado, eu tenho livro publicado no direito, e às vezes eu tenho que assistir algumas decisões do STF pra colocar nas próximas edições. É um porre, cara. É um saco. É aquela necessidade. Isso acontece por vários juristas, tá? Eles só são a escola, mas tem outros juristas que copiam. É aquela velha sensação de que você precisa parecer uma autoridade pomposa, incompreensível. Quanto mais difícil você falar, mais as pessoas vão te chegar como autoridade. Isso na internet afasta. É exatamente o oposto. Eu tenho muitos colegas que são juristas, não adaptam a linguagem e não crescem. Não adianta, fica chato. Então, eu costumo falar o seguinte: você quer crescer no digital? É até uma questão de humanidade. Fala para aquela pessoa que muitas vezes está dando o primeiro passo na área e acaba caindo no seu vídeo. Pô, eu quando comecei no direito, eu tinha 17 Isso é um anos. conselho de muita gente, inclusive. Pô, eu quando comecei, 17 anos, nem meu contrato assinei, era menor de idade, eu não sabia nada, eu demorei muito porque os meus professores só falavam difícil. O Diego de hoje falaria para aquele Diego com 17 anos que tava dando o primeiro passo na área do direito. Esse tem que ser o pensamento. Tem que conectar pro leigo, o leigo precisa de você. Então você tá ali para ajudar, você não tá ali para aparecer, para gerar uma falsa autoridade pomposa. Isso Não é besteira. E sabe o que é o pior? Uma coisa é você falar difícil, se parecer todo culto em um vídeo de 10, 15 minutos. E eu já vi gente fazendo isso em vídeo de 40 pra Reels, TikTok, Shorts. Eu imagino que a retenção deve ser uma porcaria, né? Mano, não muito dá vontade de assistir. Não dá vontade de assistir. Eu tava falando com o Diego aqui antes da gente começar a gravar, e eu quero que você entenda sobre isso também. É aquele negócio do documento lá. Sim. A gente entende que a gente precisa nivelar a nossa comunicação por baixo. Então, do menor público que tá assistindo a gente, o menor do menor eu quero dizer em classe social, em classe de, pô, o quanto que a pessoa me entende, em questão, o que eu quero dizer com isso, vai. Se uma pessoa que tá me assistindo, tem 2 pessoas me assistindo, uma foi até a primeira série, do primeiro ano do Fundamental 1, e o outro acabou a escola, eu vou falar como? Pro cara, o analfabeto, o cara que não sabe nada. Exatamente. Você atinge os dois. Porque o outro também vai entender. É exatamente a mesma coisa. Nivela sua comunicação por baixo. Se você fala de um jeito que um idoso de 89 anos consegue entender e uma criança de 5 consegue entender, todo o resto entende. Exatamente. Porque o que acontece? Só pra vocês entenderem que existe dado pra isso. Tava conversando com o Diego aqui, e existe um documento da Marinha Americana que eles documentam o nível de comunicação de todos os presidentes que já passaram por lá, desde que esse documento nasceu. O Trump, para você entender 100% da comunicação dele, você tem que estar na 4ª série.
Isso significa que ele é um presidente horrível? Não, pelo contrário. Ele consegue atingir muito público, ele consegue atingir muita gente. Ah, mas você não falou que a minha comunicação tinha que ser segmentada? E agora? Mas aí tem uma diferença. O Trump, ele tá num cargo do executivo. Seria o equivalente a um apresentador da TV aberta. Vamos lá. Vocês já perceberam que, geralmente, esses apresentadores de TV aberta, eles não se posicionam? E muitas vezes são patrocinados e, por contrato, eles não podem se posicionar, porque eles estão ali para atingir as massas. Eles falam a língua do povão, mas eles não podem dividir. Na política tem essa mesma analogia. Quem tá no cargo do executivo tem que atingir as massas. Quanto mais muros você levanta, mais difícil fica você ser eleito. Exato. É diferente de quem tá num cargo do parlamento, do poder legislativo. Ali é o contrário. Ali tem que ser nichado. Ali você tem que ter a sua tribo. E olha que legal, você quer ver um exemplo? Você deu aí de apresentador de TV. Silvio Santos. Pô, Acabou. Ele tinha uma comunicação, um público segmentado? Com certeza. Era só a galera que assistia o programa dele, que gostava dos projetos dele, que gostava das dinâmicas que ele fazia nos programas. Quem não gosta, não vai assistir. Mas ele fala a língua que todo mundo entende. Todo mundo. Então Gerações passando, Exatamente. ele fala com todo mundo. E ele até hoje é um símbolo de comunicação. Total. Ele é um comunicador exemplar, assim. É o que você fala. Ele Quando era criança, eu entendia o Silvio Santos. Você não precisa de um alto poder intelectual para entender o Silvio Santos. Então, essa questão da comunicação, realmente. Mas no YouTube é diferente. No YouTube é muito difícil você se posicionar como um apresentador de TV. Como alguém do executivo. Não dá. É muito difícil. O cara que é genérico demais, e o cara que é genérico demais e cresce, que às vezes ainda acontece. Todo mundo acha esse cara engraçado. Imagina o Whindersson Nunes. Uma hora, um cara desse acaba sendo cancelado. Porque ele falou alguma coisa que desagradou uma massa, vai vir todo mundo atacar. Ainda tem esse risco. O caminho que eu sigo, que é um caminho que eu gosto, que funcionou pra mim, é o caminho que funciona pra maioria que cresce na internet. É o caminho de realmente você falar pro seu público específico. E é o que você falou. Quanto mais fácil a comunicação de ser entendida, melhor. Aí você vai atingir mais pessoas. Diegão, pra gente finalizar agora o nosso podcast, dá uns 3 conselhos matadores pra crescer um canal no YouTube. Tá. Os 3 maiores que você usou. Tá, eu vou falar o que funcionou pra mim, tá? Como eu já falei, que é ajustar a expectativa. Você pode ter metas de longo prazo, você pode ter metas ousadas, não tem problema. Mas não dependa dessas metas para agir. Elas acontecendo ou não, segue o processo. Se você se programou para gravar um vídeo por semana, um por mês ou um por dia, com ou sem resultado, grava o vídeo. Porque quando você está gravando o vídeo, é ali que você vai gerar métricas para depois analisar e melhorar. Você só pode melhorar com o carro em movimento. Você não pode melhorar com o carro parado esperando o cenário perfeito. Então começa a fazer, depois o resultado vem. Segundo ponto, cara, coloca no papel, coloca na planilha. Tem um negócio que é importante porque... Não, detalhe, não é nem só coloca no papel. Tira da cabeça e põe no papel tira do papel e põe pra põe pra prática. Mas você precisa materializar o que você tá fazendo e os seus resultados. Como é que você vai melhorar aquilo que você não enxerga? Eu só comecei a melhorar roteiro, eu só comecei a melhorar o storytelling, a abertura dos meus vídeos, as capas. Quando eu comecei a analisar as métricas, eu tinha uma resistência muito grande para analisar os números que o próprio algoritmo do YouTube manda. O próprio canal mostra pra gente, tá tudo ali, tá tudo mastigado. Começa a colocar no papel porque você vai analisando aonde você pode melhorar a cada vídeo mais. Então vamos lá, plano de ação, que é o que eu falei, grava, siga o processo independentemente de resultado, organize as métricas, seja numa planilha, num papel, ou analisando os relatórios do YouTube semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente, mas tem que ter uma periodicidade ali e começa a modelar os maiores players do seu nicho. Tem que nichou, modelos, não é pra copiar não, cara. Se você for copiar, o cara sempre vai estar na sua frente. É modelar, é pegar aquilo que já funciona. E fazer melhor do seu jeito. Exato, é fazer melhor e adaptar pra sua forma de comunicação. Se as pessoas te seguem, elas gostam de você. Elas não querem um ator ali, elas não querem uma cópia fajuta. Elas querem você. E com o tempo você vai melhorando, não tem jeito, é inevitável. Tudo que você faz muito, você fica bom naquilo. Eu vi uma frase muito louca um tempo atrás, quando eu tava estudando muitos criadores de conteúdo pra melhorar o meu conteúdo. E eles falaram, hoje em dia, as pessoas que são referências, que são copiados por todos, tiveram que ser originais pra crescerem. A gente fica procurando tudo com isso aqui, ó. Tudo com isso aqui, mas eu preciso saber do que ele fez, nananana. Mas às vezes a ideia enorme que vai fazer você explodir não tá aqui. Tá aqui. E você não ouve isso aqui porque você quer ficar copiando os outros. Então, modela, mas faz com o coração.
É aquela velha tendência de achar que tem um segredo por trás. Não, aquele cara tem algum segredo escondido por trás do sucesso dele. E às vezes não tem, o cara só é original, ele realmente comunica com o público dele e entrega conteúdo de valor. Tá aí, Exatamente. é só você fazer do seu jeito agora, acabou. Exato. Tudo aí. Diego, muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi uma honra enorme te receber no Storytelling TV. E como um ato de gratidão por você ter vindo aqui no podcast, eu quero te entregar esse presente. Cara, Empreendedorismo Não Tem Idade, o meu livro. É uma honra poder te entregar ele também. O meu livro, ele é... A gente estava conversando um pouquinho sobre ele antes da gente começar a gravar. Ele não fala só sobre empreendedorismo, ele conta sim a minha história nesse mundo, mas ele, além de contar a minha história no mundo do empreendedorismo, ele conta a minha história. Eu falo muito sobre comunicação, sobre minha vida nos palcos, sobre audiovisual, sobre questão de conteúdo também. Mas além de tudo isso, isso é o de menos. Esse livro também, ele ajuda outros jovens a não passar por aquilo que eu passei. cara, Quando eu comecei a fazer o que eu faço, isso eu não cheguei a te contar. Quando eu comecei a fazer o que eu faço, eu tomei a decisão de ter uma vida diferente com 12 anos de idade, 12 para 13 anos, eu comecei a sofrer muito bullying, eu fui muito excluído, eu fui julgado, e as pessoas que estavam próximas de mim começaram a se afastar por não entender aquilo que eu fazia. Então, eu conto como que foi esse meu processo de ter passado bullying, por ter sofrido tanto, e não acabou, tá? Eu ainda sofro até hoje. tá mais cascudo agora. 4 anos aí sofrendo sem intervalos, sem segundo tempo, só no primeiro. Lógico, eu sei lidar com isso muito bem, mas é por eu ter sofrido o que eu sofri, que eu não quero que outros jovens sofram e passem pelo que eu passei, ou pelo menos se forem passar, já tenham uma ideia de como lidar com isso. Porque muita gente entra e acaba tendo crises emocionais, não sabem lidar e pode acabar fazendo alguma besteira ou não sabendo lidar de forma certa. Então, isso também é uma chave, porque se fosse na minha vez, eu queria que alguém tivesse apresentado isso que eu tô apresentando para outras pessoas. É assim que nascem as grandes ideias, né? A partir de uma dor que você não quer que os outros sofram. Exato. E eu tô muito feliz com esse livro aqui, porque eu sou pai, né? Eu te falei, eu sou pai. E você já falou pra sua audiência qual é a sua idade ou não pode falar isso? Eu tenho 16. Cara, esse cara é um Você fenômeno. acredita que quando ele chegou aqui ele me deu 22? Mas pelo contexto, não pelo rosto, não pela... Não é isso. 22, cara. Pô, cara, não era normal nesse mundo com essa comunicação toda, alguém da sua idade, e você começou com 11, você falou, e eu vou ler esse livro com o maior carinho, porque eu quero pegar isso e passar pros meus filhos, né? Pô, Quem que que não honra. quer ter um filho bem sucedido logo cedo, ali com uma mentalidade madura, como a que você tem? Amém. E eu fico muito feliz por ter passado pelo seu caminho, porque dá pra ver que você vai ser um fenômeno, já é um fenômeno, vai Amém. crescer muito, então é uma honra poder estar aqui no seu podcast, compartilhar um pouco do que eu aprendi e vou estar sempre à disposição, cara, muito obrigado, Tamo parabéns junto, pelo Diego. sucesso. Muito obrigado, eu digo mesmo que você precisar, conta comigo. Você que assistiu a gente até aqui, muito, muito, muito obrigado. Espero que você tenha anotado um monte. Se você não anotou, esse vídeo é perpétuo, fica tranquilo. Você pode voltar e assistir ele de novo. Muito, muito obrigado por você que assistiu a gente até aqui. Não esquece, vem aqui embaixo, comenta o que você achou, comenta o principal insight que você teve nesse podcast. Vem aqui também, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino pra você não perder os próximos episódios. Compartilha esse episódio com no mínimo 5 pessoas que você ama, que vão ter a mentalidade transformada, assim como você teve no episódio de hoje também. Fechou? Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto!